Geralmente, os mitos são narrativas antigas contadas para explicar eventos inexplicáveis ou para incutir comportamento adequado em crianças. Apesar de sermos mais racionais do que nossos antepassados, a maioria de nós não acredita mais nessas histórias. No entanto, imagine descobrir que alguma dessas criaturas místicas realmente existiram ou foram inspiradas em seres reais. Como seria estar ciente de que compartilhamos o planeta com vampiros assustadores e enormes craques do mar? Bem-vindo ao 10 Mais Curiosidades, e no vídeo de hoje estaremos mostrando 7 seres lendários que realmente caminharam sobre a Terra. E se você tem curiosidade sobre lobisomem, aguarde até o número 1, pois vai ficar intrigado com o que revelaremos. Número 7. Cervos vampiros. O cervo vampiro, uma criatura mística da vida real, parece saída de um filme de terror com dentes assustadores. Na verdade, o termo cervo vampiro refere-se a uma espécie de cervo aquático chinês que, apesar do nome, é encontrado principalmente em países europeus. A ideia de encontrar um cervo que suga o sangue na floresta é bastante perturbadora. Mas não se preocupe, esses animais não são capazes de sugar sangue, mesmo que se quisessem, pois seus dentes são apenas para exibição. Enquanto normalmente esperamos que os cervos machos cresçam chifres na cabeça, esta subespécie específica de cervo amiscarado desenvolve presas semelhantes a vampiros na parte superior da mandíbula. Com suas características de pelúcia e esses caninos longos, parecem ter saídos de um conto de fadas. Os cervos almiscarados de barriga branca estão em perigo, especialmente devido ao seu precioso almiscar, frequentemente utilizado em perfumes caros. Com apenas alguns sobreviventes no mundo, essas maravilhosas criaturas podem em breve se tornar lendas. Número 6. Krakens. Durante séculos, as pessoas têm contado histórias sobre monstros marinhos com tentáculos enormes que arrastam pessoas para o abismo. Mas há alguma verdade nessas lendas? Supostamente, esse povo místico espreita em águas escuras, esperando para agarrar navios inteiros com seus tentáculos gigantes e levá-los para as profundezas do oceano. Antigos pescadores relatavam que o Kraken era do tamanho de várias pequenas ilhas. Mas os cientistas hoje estão convencidos de que essas lendas são baseadas em criaturas muito reais, as lulas. O maior desses gigantes indescritíveis já encontrado pesava quase 1 tonelada e media 17 metros de comprimento, o que equivale a cerca de 10 humanos médios alinhados. Pelo menos um paleontólogo afirma ter encontrado evidência de lulas do Triássico que chegava a ter até 30 metros de comprimento, embora essa teoria ainda careça de um apoio sólido. Embora seja verdade que as lulas gigantes existem, é improvável que os relatos sobre o Kraken sejam totalmente precisos. Também é um pouco provável que essas criaturas se dediquem a afundar navios ou sugar os rostos de piratas aventureiros. Provavelmente, o medo experimentado pelos pescadores durante os encontros com essas lulas gigantes tenha contribuído para exagerar suas dimensões e para a criação de vários mitos ao longo do tempo. Número 5. Hobbits. Todos estão familiarizados com os hobbits, como as criaturas místicas que desempenharam um papel crucial na história da Terra-média ao derrotar uma joia traiçoeira. No entanto, o que muitos não sabem é que uma pequena espécie de proto-humanos com pés primitivos realmente viveu na Terra junto com os humanos maiores cerca de 20 mil anos atrás. Em 2003, arqueólogos descobriram os restos de uma fêmea adulta com apenas 1 metro de altura, em uma caverna em uma ilha remota na Indonésia. Inicialmente, pensava-se que o esqueleto poderia pertencer a alguém com nanismo, o que não seria incomum, mas o que realmente chamou a atenção foram os pés extremamente grandes e primitivos. Embora não tenha sido mencionado serem particularmente peludos e não houvesse evidência de orelhas pontudas, os cientistas não estão prontos para associá-lo diretamente aos hobbits da série do Senhor dos Anéis, como alguns fãs esperariam. Desde então,
Os cientistas descobriram mais exemplos desses hobbits da vida real e os classificaram como Homo floresiense. Embora não tenha sido encontrado no condado e ainda haja um mistério sobre o fim dos hobbits, é fascinante pensar neles como criaturas místicas que realmente existiram. Número 4. Chupa-cabras. O chupa-cabra pode parecer assustador, mas na verdade não é tão antigo e mítico quanto muitos pensam. Essa criatura vampírica foi avistada pela primeira vez no início do século XXI em Porto Rico, o que torna não apenas recente, mas também uma criação do milênio. Chupa-cabra é um termo espanhol que significa sugador de cabra, mas também se disse que drena o sangue de cachorros, gatos, galinhas, coelhos e entre outros animais domésticos. Embora não tenhamos tanta certeza sobre sua sede por sangue, existem evidências de que tal criatura pode existir, com relatos de pessoas que encontraram cadáveres de animais que acreditavam ser chupacabras. Geralmente, esses cadáveres são identificados como coiotes que sofrem de uma grave infestação de sarna, uma doença que faz perder pelos e parecem assustadores. Se você já viu um chihuahua sem pelos, pode entender como alguém poderia confundir um coiote sem pelos com um monstro sugador de sangue. Assim, o mistério é facilmente resolvido. Número 3. Bunny Apes. O Bunny Ape, um pouco conhecido como o monstro do Lago Ness da Austrália, vive em pântanos e rios e nunca foi capturado em fotografias, apesar de muitas pessoas afirmarem tê-lo avistado. Esta criatura é uma lenda aborígene e é dito se parecer com a mistura entre um crocodilo e um cavalo. Segundo a tradição australiana, seu nome significa diabo. Supostamente os Bunny Apes perseguem e matam seres humanos e dizem que emitem um som oco e perturbador semelhante a um tiro de espingarda. Pode haver alguma evidência de sua existência, ou pelo menos o suficiente para rastrear suas origens místicas. Em 1839, foram descobertos os restos mortais de um animal chamado de Diprotodonte na Austrália, um marsupial enorme do tamanho de um rinoceronte, semelhante ao que as pessoas descreviam como Bunny Ape. Embora seja improvável que perseguissem e atacassem seres humanos, já que o Diprotodonte era um herbívoro, não é difícil imaginar que o Diprotodonte irritado reagisse de forma agressiva se perturbado por caçadores humanos, assim como o rinoceronte ou o hipopótamo. Os diprotodontes apareceram cerca de 20 a 40 mil anos atrás, muito depois da chegada dos povos indígenas, sugerindo que as lendas podem ter se originado de encontros reais entre humanos e esses Bunny Apes pré-históricos. Número 2. Dragões. No século IV a.C., o historiador chinês Xuangu discutiu sobre os restos de dragões encontrados na região, que hoje é conhecido como a província de Sichuan. É provável que fósseis semelhantes também fossem conhecidos na Europa, o que deu origem a histórias e lendas de monstros cuspidores de fogo. Uma hipótese provável para a origem da lenda do dragão é a descoberta de ossos de dinossauro como um dos Dracorex. O Dracorex era um dinossauro semelhante a um dragão com 7 metros de comprimento e seu nome em grego significa Rei Dragão de Hogwarts. Sim, esse dinossauro fossilizado recebeu esse nome de um grupo de crianças em idade escolar. Além dos fósseis que inspiraram a imaginação, também é provável que as pessoas na Idade Média tenham encontrado dragões reais na Indonésia, como o temível dragão de Komodo. De acordo com Smithsonian Wild, os dragões de Komodo podem pesar mais de 68 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento. Ao contrário do que muitos acreditam, os dragões medievais não eram necessariamente enormes. Por exemplo, a famosa pintura de São Jorge e o dragão de Rafael retrata uma fera não maior do que um leão e não muito diferente de um dragão de Komodo real. Lamento decepcionar, mas nenhuma dessas criaturas tinha asa, tornando improvável que os dragões voadores tenham existido para montar loiras calarreses ou incinerar exércitos de caminhantes brancos. No entanto, se você colocasse um cavaleiro medieval na mesma escala de um Dracorex,
ou um dragão de Komodo, é provável que ele acreditasse que os dragões eram reais. Número 1. Lobisomem. Antes que você comece a pensar que caras como Taylor Lautner e suas impossíveis 6 matilhas podem se transformar em lobos cruéis, desculpe, mas o lobisomem sexy é definitivamente uma lenda antiga. No entanto, há uma explicação bastante lógica que pode ter dado origem a esses mitos. Nos tempos medievais, a vacinação não existia e a raiva era comum não apenas entre animais selvagens, mas também nos cães das famílias. A mordida de um animal raivoso poderia transformar um cavaleiro honesto em uma criatura irracional, babando e propensa a ataques que poderiam ferir amigos e familiares sem controle. Uma vez que alguém fosse mordido, não haveria maneira de impedir que o vírus tomasse conta. E se essa pessoa fosse particularmente peluda, bem, você já pode entender como a lenda do lobisomem poderia ter surgido. E assim concluímos nossas jornadas pelas criaturas místicas que têm raízes na realidade. Desde os lobisomens até os dragões, cada uma dessas lendas tem uma história fascinante por trás dela. Mas e você? Já encontrou alguma lenda viva? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem os próximos. Fiquem com Deus e até a próxima.